Ouça o som que fazem dois vagões ao se unirem. Esse clique metálico vindo da plataforma. Nesse instante, sem eletricidade e sem ninguém tocando, 36 quilos de aço unem 18.000 toneladas de carga. Funciona há 125 anos, quase sem mudanças. E esse mesmo mecanismo, funcionando perfeitamente, pode predeterminar um descarrilamento antes que o trem se mova. Hoje descobrimos por que algo tão simples esconde uma física tão perigosa. O engate que se fecha sozinho. Anatomia do engate articulado. Em ambas extremidades de cada vagão de carga na América do Norte, há uma peça de aço curvado que os ferroviários chamam de knuckle coupler, o engate articulado. Seu funcionamento é daqueles que, quando você entende, não pode acreditar que funcione tão bem sendo tão simples. Dois vagões rodam um em direção ao outro. As peças curvas fazem contato. Giram para dentro pela própria força do impacto. E um pino de aço cai no lugar por gravidade. Sem eletricidade. Sem eletrônica. Sem ninguém tocando. Como o trinco de uma navalha automática. Só precisa do impulso inicial e a geometria faz o resto. A peça completa pesa cerca de 36 quilos. Com esses 36 quilos, prende vagões que juntos podem mover mais de 18.000 toneladas de carga. Para soltá-lo, há uma alavanca que corre da cabeça do engate até a lateral do vagão. Assim, o operador pode liberar o engate sem se meter entre os ferros. Um mecanismo assim não nasceu em um laboratório. Nasceu em um almoço. O homem que esculpiu a resposta em madeira durante o almoço. Eli Janney não era engenheiro. Era um veterano confederado que trabalhava em uma loja na Virgínia. Disse que durante suas pausas para comer, esculpiu em madeira os primeiros protótipos do engate, usando seus próprios dedos entrelaçados como referência. Em 1873, ele patenteou um design onde a força do impacto entre dois vagões fazia todo o trabalho automaticamente. E era urgentemente necessário. Antes de Janney, acoplar vagões significava ficar entre toneladas de metal em movimento e soltar um pino no instante exato. Um erro custava dedos. Outro, o braço inteiro. No final do século XIX, as lesões por acoplamento representavam cerca de 40% dos acidentes em pátios ferroviários. Janney tinha a solução em 1873. O desconfortável é quanto tempo a indústria demorou para aceitá-la. Andrew Jackson Beard, o homem que pagou o preço antes de cobrar a solução. Andrew Jackson Beard era inventor e filho de escravos libertos. Trabalhava nos pátios ferroviários quando o design de Janney já existia, mas a indústria continuava a ignorá-lo. Um dia, um vagão arrancou sua perna. Sobreviveu. E, em vez de se afastar do problema, patenteou sua própria versão melhorada do engate e vendeu os direitos por uma fortuna para a época. Mas a parte incômoda vem depois. A indústria ferroviária não adotou o engate automático porque quis. O Congresso teve que obrigá-la com a Federal Safety Appliance Act de 1893. Desde a patente de Janney até a adoção obrigatória, passaram-se 27 anos. 27 anos, com trabalhadores perdendo dedos, braços e pernas nos pátios ferroviários. E o pior é que esse problema nunca desapareceu, só mudou de forma. O problema da coordenação, porque a solução correta não é suficiente. A lei obrigou a adoção do acoplador automático. Mas havia um problema muito mais difícil de resolver. Se cada empresa criasse um design diferente, os vagões deixariam de conseguir se conectar entre si. E toda a rede ferroviária norte-americana dependia justamente do contrário, que qualquer vagão pudesse circular por qualquer linha sem modificações. Por isso, em 1888, os donos da patente de Janney renunciaram ao controle exclusivo da geometria do engate. Pouco depois, a indústria padronizou o design. Desde então, todos os vagões de carga na América do Norte falam o mesmo idioma mecânico. E aí está a armadilha. O que tornou perfeito o acoplador de Janney, que tudo funcionasse com tudo, é exatamente
o que hoje torna quase impossível substituí-lo. Não porque não exista algo melhor, mas porque mudar um padrão universal obriga a que milhões de vagões mudem ao mesmo tempo. E isso é muito mais difícil do que parece. O que acontece após o clique? A física que ninguém vê. O punho se fecha. Esse é o momento fácil. O complicado vem depois. Uma locomotiva moderna pode gerar mais de 80 mil quilos de força tratora, mas essa força não chega a todos os vagões ao mesmo tempo. Viaja vagão por vagão, engate por engate. E aqui surge o detalhe que muda tudo. O engate não pode ser completamente rígido. Precisa de uma pequena margem de movimento para que o trem possa fazer curvas sem se destruir. Em um vagão, essa folga é mínima. Em um trem de 100 vagões, pode acumular até 30 metros de movimento livre. Os ferroviários chamam isso de slack action. Quando o trem acelera, essa folga se tensiona em sequência, como uma corrente sendo esticada elo por elo. Quando freia, os vagões traseiros comprimem os dianteiros. Em trilhos planos é a física funcionando corretamente. Em declives e com cargas irregulares, pode se tornar a diferença entre chegar ao destino ou descarrilar antes que o maquinista possa fazer algo. O draft gear, o componente que absorve o que o engate não pode. Atrás do acoplador, dentro do chassi do vagão, está o draft gear, a peça que absorve os impactos reais do trem. Cada freada e cada puxão de dezenas de toneladas terminam ali. Primeiro eram simples molas que devolviam a energia do impacto. Depois, chegaram sistemas de fricção e hidráulicos capazes de converter essa energia em calor e absorvê-la sem rebotes violentos. E então, vem o detalhe mais importante. O pescoço do acoplador é projetado para quebrar antes que a força alcance a carroceria do vagão. É um ponto de falha intencional, como o elo fraco de uma corrente de reboque. Isso é engenharia em sua forma mais honesta. Não evitar que algo falhe, mas decidir exatamente como deve falhar. Mas o draft gear e o engate só protegem o trem em uma direção. E há uma força para a qual isso não é suficiente. Type E, Type F e a pergunta sobre o que acontece com a carga. O acoplador Type E é o padrão ferroviário da América do Norte desde 1932. Funciona muito bem, bloqueando horizontalmente, mas tem um problema. Durante um descarrilamento, os vagões podem se separar verticalmente. Para a carga normal, já é grave. Para vagões-tanque com produtos perigosos, é muito pior. Por isso, surgiu o Type F, também chamado de Shelf Coupler. Ele adiciona prateleiras metálicas acima e abaixo do engate que impedem que os vagões se separem, mesmo que se levantem dos trilhos. A lógica é simples. Em um descarrilamento grave, algo vai quebrar. A prioridade não é evitar qualquer separação. É evitar que a carga seja lançada da pior forma possível. 2 acopladores. Mesmo princípio. Diferente nível de risco a controlar. E com tudo isso, já podemos voltar à Geórgia e entender por que esse trem descarrilou antes mesmo de começar a se mover. Geórgia, revisitada, a física que ninguém podia parar. Agora o descarrilamento tem explicação. A composição daquele trem gerou forças de compressão desiguais entre os vagões. Quando essas forças são uniformes, o sistema de amortecimento as absorve sem problemas. Mas quando certas seções comprimem muito mais que outras, o engate deixa de empurrar em linha reta e começa a desviar-se lateralmente. E é aí que começa o desastre. Nas condições daquele trem, com aquela distribuição de carga e naquele trecho de via, a simulação da Administração Federal de Ferrovias foi clara. O descarrilamento era inevitável, antes mesmo de que o maquinista tocasse em um único controle. E isso é o inquietante. O engate funcionou corretamente. O sistema de amortecimento também. O sistema inteiro fez exatamente o que deveria fazer. O trem descarrilou da mesma forma. Não porque algo falhou, mas porque a configuração do trem superou o que a física podia suportar. O problema que não tem solução técnica. 1,6 milhões de vagões,
e o mesmo obstáculo de 1888. O engate Yanei está em uso há mais de 125 anos. Os trens mudaram, mas a geometria básica do engate continua praticamente a mesma. E tem uma limitação importante. Não transporta eletricidade, dados nem conecta automaticamente os freios. Tudo isso ainda é feito manualmente. A tecnologia para substituí-lo já existe. Um único sistema poderia unir vagões, conectar freios e ligar a eletrônica automaticamente. O problema não é técnico, é sistêmico. Os 1,6 milhões de vagões de carga da América do Norte precisariam mudar ao mesmo tempo, porque assim que existem dois padrões diferentes, a interoperabilidade desaparece e a rede deixa de funcionar corretamente. A Europa está há décadas presa exatamente no mesmo problema. O engate Yanei não é insubstituível porque seja perfeito. É insubstituível porque foi tão bom que todo o sistema acabou dependendo dele. O que há entre dois vagões? Da próxima vez que você vir passar um trem de carga, olhe os espaços entre os vagões. Ali está a articulação que se fecha sozinha, o mecanismo de absorção de impacto e o pescoço projetado para se romper antes de danificar o vagão. E por trás de tudo isso, um maquinista controlando até 30 metros de folga acumulada, com o acelerador, como se fosse um instrumento de precisão. Porque em um trem de 100 vagões descendo uma ladeira é mesmo. Se esse tipo de engenharia te fascina, ainda há muito mais para descobrir.